Olá pessoal, vamos a mais um vídeo de cálculo numérico aqui sobre ponto flutuante, ok? A gente vai entrar em pequenos detalhes só, assim, o mínimo que a gente precisa saber sobre o padrão IEE 754, ok? Para começar isso, vamos ver sobre normalização. Então, para representar um número, por exemplo, como esse aqui, 6.626 vezes 10 a menos 34, o que a gente tem que fazer para guardar ele é guardar tanto esse número que está aqui na frente, que é o significando do número, que a gente às vezes chama de mantissa, e o número que está aqui em cima, que é o expoente. Se a gente guardar esses dois números, a gente sabe de que número a gente está tratando. Só que o número 6.626 vezes 10 na menos 34, a gente poderia escrever ele de várias maneiras. Poderia ser este que está aqui, poderia ser 0.66 vezes 10 na menos 33, ou colocar vários zeros na frente, ou pegar um número inteiro vezes 10 na menos 37. Todos esses aqui são possíveis representações para o valor de H. Só que se eu fizer isso, eu teria que ter representações diferentes para o mesmo número. E eu não quero isso, eu não quero gastar um número finito. Eu tenho um número finito de representações para poder guardar números. Eu não quero gastar essas possibilidades representando o mesmo número. Eu não quero gastar 4 possíveis representações para guardar esse mesmo número H. Então a gente vai, por convenção, combinar qual que é a que a gente vai guardar. Okay? O que a gente vai seguir aqui nessas notas a gente vai chamar que o número está normalizado quando ele tem somente um dígito diferente de zero à esquerda do ponto decimal, ok? Ou seja, este que está aqui, ok? Em algumas notas, e esse aqui é o que é mais usado na maioria das referências que eu encontrei na internet. Em algumas referências é usado que o número normalizado começa com 0 ponto, ok? Mas a gente vai usar como referência um dígito à esquerda diferente de zero, que é o que está dizendo aqui. O número que está aqui à esquerda tem que ser menor que 10 e maior ou igual que 1. Então, o número de notação normalizada, ele vai ser alguma coisa como nesse formato. A mantissa vezes a base de um certo expoente. Okay? A base aqui, em geral, a gente vai estar usando base 2, 8 ou 10. Okay? 2 ou 10. E na prática, às vezes é usado 8 ou 16. Okay? Então, o que significa este número aqui que está em base 2 e em notação normalizada? É o número 1. Vamos fazer uma pequena continha no Silab. É o número 1 mais esse dígito vale 1/4 mais 1/8 mais 1 sobre 16, 1/2, tem 0, 1/4, 1/8, 1/16, pula 1 sobre 32 e 1 sobre 64. Então, isto é a parte da mantissa vezes a parte do expoente, vezes 2 no expoente. Esse número aqui é um número inteiro, 1, 2, 4, é o número 4 que está no expoente. Então esse número aqui é o número 23.25, ok? E aqui é o próprio número já em base 10. Como eu tenho um número finito de dígitos no computador para guardar números, vamos ver um exemplo aqui. Se eu tivesse, por exemplo, 64 bits, que é atualmente o padrão dos computadores, apesar de até conseguir encontrar talvez com mais, ou talvez alguns resquícios de computadores com 32 bits por aí. Se eu estiver usando 64 bits para guardar números, o que é o padrão no IEE 754? O padrão é que essa sequência que está aqui embaixo de 64 bits, dessa sequência aqui, os últimos 52 que estão à direita são para guardar a mantissa. Depois os próximos 11 aqui para guardar o expoente. E esse mais à esquerda para guardar o sinal da mantissa. Ok? Então, por exemplo, essa sequência de bits que está aqui. Que número é este aqui? Se eu tentar escrever ele e verificar que número é.
a parte que está em vermelho é o expoente, ok? Que expoente é esse? Se eu olhar aqui é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 500, 1024. É o número 1024 esse aqui, se eu simplesmente converter ele diretamente. Então é o número 1024 no expoente, menos o 1023, que é o bias, que eu não falei ainda quem ele é, já vou falar. E para a mantissa é simplesmente a sequência de dígitos 1, 0, 1 e depois todo mundo 0. Esse 1 que está aqui corresponde ao primeiro número depois da vírgula. Este 1 que está à esquerda da vírgula, na verdade, eu não preciso guardar. Por que eu não preciso guardar ele? Porque ele vai ser sempre 1. Então, eu sei que todo número em binário vai começar sempre com 1. Então, esse 1 vem direto aqui. Ó. Esse 1 é 1 mais esse primeiro bit que está aqui vale 2 na menos 1. Aí pula esse e o próximo vale 2 na menos 3. Se eu somar esses 3 aqui, é 1 mais 0,5 mais 0,125. Somo isto aqui, vezes 2 na 1024, menos o bias, que é definido como 1023 nesse caso. Isso vai dar 2. E esse 0 que está aqui significa um número positivo. Então, esse aqui é simplesmente o número 3,25. Ok? O que significa esse bias? O bias significa o seguinte, é uma outra maneira de eu guardar a sequência de expoentes que está aqui em cima. Eu vou fazer um deslocamento, ok? Talvez uma possível tradução seria fazer um deslocamento dos expoentes. Por exemplo, se eu olhar a sequência aqui com 11 bits que é usado nesse padrão, aqui estão os 11 bits, ó, 8, 9, 10, 11. Todas as possíveis representações com 11 bits estão listadas aqui. Vai desde o 000, 0001 e vai indo até 111. Ok? Essa aqui seria o menor número possível, né? Só que esse aqui é reservado para casos especiais. Ok? A gente não vai entrar em detalhes aqui. E o último lá de cima também é reservado para casos especiais. Todos os outros vão valer quanto? Vão valer o número que está aqui em binário menos o número bias, que foi definido neste caso como 1023. Então esse número aqui não é o número 1 para o expoente, é 1 menos 1023, que é menos 1022. Esse número aqui não é o número 2, é 2 menos 1023, que dá menos 1021. Esse número aqui que é fácil é 2 na 10, né? Só que ele não é simplesmente 1024, que é o 2 na 10. Ele é 1024 menos o bias, que é 1023. Então, essa aqui é a representação do 1. Este corresponde a 1. Esse de baixo ao 0. Este corresponde ao menos 1. Então, note que vai aparecer a sequência. Menos 1022, menos 1021 e vai subindo. Menos 1, 0, 1, 2 e vai subindo até o máximo. Qual que é o maior número que eu consigo representar aqui para o expoente? Ou qual que é o maior expoente que eu consigo representar? É essa sequência com todo mundo 1 e um 0 no final, já que essa de cima está reservada. Então essa sequência aqui, se eu somar todos os bits que são iguais a 1, é 2, 4, 8 e assim por diante, vai dar 2046. Subtraindo o bias, que é 1023, dá 1023. Ou seja, o maior expoente, o E máximo, é 1023. E o E mínimo, que está aqui embaixo, é menos 1022. Ok? Como é que eu encontro o menor número que eu consigo representar em ponto flutuante? O menor número que eu consigo representar, o menor número representável que eu tenho aqui que é positivo, é quando eu tenho um 0 para o sinal, quando a mantissa vale 1 ponto e tem simplesmente todo mundo 0, e quando lá em cima no expoente, para que eu faça o menor número possível, eu tenho que ter o menor expoente possível. Então, na mantissa vai aparecer esse valor aqui. Desculpa, no expoente vai aparecer esse valor aqui, 0,0001. Então, o menor número possível, min r, é 1 mais zeros, esse zero aqui corresponde a todos esses zeros que estão aqui, vezes 2 na 1, esse 1 é o número que está aqui, que é do C de característica, que a gente chama às vezes aquela sequência, menos 1023, dá aproximadamente esse número aqui. Qual que é o maior número que eu consigo representar com 64 bits? Para mantissa é 1 seguido com todo mundo 1. Assim eu faço o número ficar gigante, faço ficar enorme. E
pego essa mantissa aqui e multiplico por 2 no maior expoente possível. Então é 2 mais 1 meio, mais 1 quarto, mais 1 oitavo, e somo tudo isso aqui vai dar aproximadamente esse valor, 2 menos 2, 2 menos 2 na menos 52. Pego este valor aqui e multiplico por 2 no maior expoente possível. Quem é o maior expoente possível? Se eu olhar nessa tabela, é o 1023. É usar esta representação aqui. Então fica vezes 2 na 2046 menos 1023. Isso aqui vai dar mais ou menos 2 na 1024. E se vocês calcularem no Scilab aí, 2 na 1024 é aproximadamente este número aqui. Ok? Então o menor número que eu consigo é este aqui e o maior número é esse aqui. Da ordem de 309 e da ordem de menos 307. Vamos fazer uma pequena continha aqui no Scilab. Que é o seguinte. Vamos pegar esse número aqui. Só para a gente confirmar que vamos chamar ele de x igual a 2 no expoente 1024. Ok? 2 na 1024 eu não consigo fazer uma continha, não consigo guardar ele aqui no Scilab. Ok? Na verdade ele é um pouquinho menor que esse número aqui. Ok? Na verdade um pouquinho maior que 2 na 1023. Mas o 2 na 1023 eu consigo guardar. O número que eu não consigo está entre 2 na 1023 e 2 na 1024. Esse vai ser o max R. Ok? Não é o 2 na menos 1023, porque o 2 na menos 23 é 1 seguido por vários zeros aqui. Ok? Eu quero completar todo mundo com 1 aqui. E quem é o menor número representável? Do que me parece aqui, mas é que o menor número representável é da ordem de 10 na menos 307, que é 2 na menos 1022 aproximadamente, né? É 2 no expoente menos 1022. Só que eu consegui um número um pouco menor aqui do que está aqui nas notas. Como é isso? Se esse aqui é o menor número representável, se eu pegar esse x aqui e dividir por 2, o que vai acontecer? Eu consegui fazer que ele fique menor ainda. E se eu dividir novamente por 2? Ele continua ficando menor e menor e menor. Eu consigo ir até mais para baixo. Vamos ver até onde que não dá mais certo. menos 320, menos 323. Chega a um certo ponto, em 4,94 vezes 10 na menos 24, isso aqui significa que o que está à direita aqui é o expoente, vezes 10 na menos 1324. Esse número eu não consigo dividir por 2. Quando eu divido por 2, ele acaba sendo representado como 0. Então me parece que este é o menor número representável e não este aqui. Onde é que está a discrepância aqui? A discrepância está nos detalhes que a gente não vai olhar aqui na disciplina. Mas se vocês seguirem um pouquinho as notas, vocês vão ver que este número que está aqui, essa sequência 000, é para guardar os números que são chamados de subnormais. Okay? Então com isso eu consigo fazer uns números um pouquinho menores que o min R. Mas para a disciplina aqui a gente só vai tomar o cuidado de saber quem é o max R e o min R. O maior número representável e o menor número representável, que é o que a gente chama normalizado. Esse aqui é os subnormais. Mas em todo caso está nas notas aqui, se vocês quiserem olhar alguns detalhes. Outras duas quantidades importantes aqui quando se fala em ponto flutuante são a precisão da máquina e o epsilon de máquina. O que é a precisão da máquina? Ou para a gente definir uma máquina, para ela estar bem definida, a gente precisa ter 4 quantidades. Pode ser de duas maneiras. Ou definir quem é a base, o número de dígitos da mantissa, o número de dígitos do expoente e o tal do bias. Uma outra possibilidade é, em vez de definir quem é o número de bits do expoente, é definir quem é o menor expoente e quem é o maior expoente. Então eu posso usar tanto essa representação quanto esta aqui. Okay? Durante as notas aqui, a gente vai deixar bem claro quando é uma ou outra. Okay? Com isso aqui, o que é o número de dígitos da mantissa e o número de dígitos do expoente? Por exemplo, no exemplo que a gente viu aqui atrás, o número de dígitos total era 64. Eu tinha 52 bits para a mantissa
e 11 bits para o expoente, somando os 52 daqui com os 11 daqui e o 1 que está aqui, eu consigo 64 bits. Ok? E o que é definido aqui mais para baixo como a precisão da máquina? A precisão da máquina é o número de dígitos significativos que a gente usa para representar um número. Se a gente tiver em binário, o número de bits é o número de dígitos da mantissa mais 1. Por que mais 1 aqui? Porque quando eu for guardar um número que é normalizado, eu não guardo esse 1 aqui. Então, na verdade, ele não tem somente esses 52 bits que estão aqui. Ele tem os 52 bits que estão aqui, mais esse extra que está aqui, vai dar os 53. Então, a precisão, o número de dígitos da mantissa é 52 e a precisão desse exemplo aqui é 53. Ok? E a última quantidade importante aqui é o epsilon de máquina. O que é o epsilon de máquina? A definição ele é o menor número que eu somo a 1 e eu consigo um resultado que seja diferente de 1. Tá, e trocando em miúdos, o que significa? Pego, por exemplo, a representação do número 1 aqui com 64 bits. É 1.000000 vezes 2 na 0. Se eu tentar somar esse número que está aqui embaixo, 0.00000 com 1 lá no último bit, se eu faço essa continha aqui, fica 1.00000 com 1 aqui nesse último bit. Então eu faço um número somado com um número bem pequeno e que dá um número diferente de 1. O que acontece? Então esse aqui é o epsilon. Por que este aqui é o epsilon? Se eu tentar somar um número um pouquinho menor, esse 1 que está nessa posição aqui vai cair na casa que está aqui um pouquinho à direita. Ou seja, vai cair fora dos meus 52 bits. Então eu não consigo alterar o valor do número 1 que está aqui em cima. Vai dar 1.00000, um 0 aqui, e quando eu cortar aqui com 52 bits, esse 1 que ficou do lado de fora aqui não altera o valor. Então, esse aqui é o epsilon. Por que não um número maior que ele? Porque é o menor número que eu consigo. Então, se eu colocar 1 aqui, eu tenho este que está aqui, que é um pouquinho menor, que passa a ser o epsilon. Okay? Então, para ponto flutuante, é isso.